Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu quero ouvir mais um telespectador aí e, na sequência, o pronunciamento do excelentíssimo juiz Marcos Pagan e professor de Direito das universidades aqui da nossa região. Vamos ouvir o que a população temerosa tem a dizer. Aqui é a Fernanda de Jacareí. Eu queria que essas autoridades que estão aí no seu programa tranquilizassem a gente em relação a todos esses presos que foram soltos, esses presos, esses bandidos do campo dos Alemães que estão nas ruas soltos. E como é que fica a gente, sociedade de bem, pessoas que estão trabalhando? Como é que fica a nossa segurança, a nossa tranquilidade, Tony? Eu queria que vocês me respondessem. Por favor, tranquilizem a gente porque a gente está muito preocupado. Doutor Marcos Pagan. Qual é a visão do senhor como magistrado, conhecedor da lei, né? O senhor estudou para isso e, é claro, a gente não está aqui criticando, a gente quer saber, né, o motivo e preocupado com a população porque o ministro tomou essa decisão. Baseado em quê? Eu gostaria que o senhor destrinchasse isso para a gente dentro da sua capacidade, dentro do que o senhor aprendeu aí ao longo desse tempo para se tornar um juiz. Bem, Tony, a decisão era realmente polêmica porque ela parte de uma interpretação da Constituição Federal. A Constituição Federal prevê o princípio da não culpabilidade, chamado princípio da inocência, e a prisão antes de uma sentença, de uma decisão transitada em julgado, ou seja, da qual não cabe mais recursos, ela só ocorre excepcionalmente, em casos excepcionais. Esse seria um caso excepcional. O que aconteceu é que o ministro Marco Aurélio, que já é conhecido por proferir decisões nesse sentido, né, ele tem uma interpretação que de fato é um pouco rigorosa, muito literal em relação à Constituição Federal. Muito provavelmente ele deve ter entendido, e esse é um recado para nós juízes, que a fundamentação não foi suficiente. No final das contas, a gente tem mesmo, em determinados casos, uma decisão tão importante como essa, era de requerer, eu não sei exatamente qual foi a decisão, mas eu vi a decisão do ministro, estava realmente a exigir uma fundamentação um pouco mais cuidadosa. Ele não aceitou o argumento neutro, genérico, de que o tráfico afeta a ordem pública. No entanto, tanto afeta a ordem pública que nós vimos aí a população reclamando, temerosa. A ordem pública é justamente a população que está aí, de algum modo, se sentindo ameaçada, se sentindo amedrontada diante dessa decisão e diante de pessoas supostamente, nós temos que dizer isso, são supostamente perigosas. As circunstâncias, as investigações foram muito bem feitas, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro, né, em um local que já é conhecido pelo tráfico de drogas, mas o ministro ele acabou por desconsiderar isso. A meu ver, são dois os problemas que nós temos no nosso sistema judiciário que leva a uma decisão dessa. Primeiro, é o fato de que a decisão é dada por alguém que está muito longe da população, lá em Brasília, um oásis às vezes, ou então não conhece as circunstâncias. Por isso a importância do juiz da região de reforçar a decisão para mostrar a casos assim, os ministros do Supremo, quando chega até eles, que existe realmente uma perturbação social muito grande, como disse o nosso capitão. A segunda Eu vou pedir... A legislação também não está boa, né, Tony? Excelência, eu vou pedir, doutor, para o senhor só aguardar um minutinho, a gente vai voltar a conversar. Eu preciso ir para as ruas com o doutor Ítalo. Ele é o representante, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, de São José dos Campos. Eu quero saber a opinião dele também com relação ao clamor da população, né, com relação à soltura desses 21 presos, entre eles um homem de 36 anos, e como bem disse o doutor Marcos Pagan agora, né, que liberar o trabalho, né, o investimento em cima dessa investigação para chegar até a prisão desses homens que foram soltos e agora representam para a população, segundo a população, a gente trabalha aqui com fatos, né? O que a gente ouve da população, um medo muito grande. Dá para a gente falar com o doutor Ítalo? Doutor Ítalo, boa tarde. Qual é a visão do senhor com relação a essa determinação do STF? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os integrantes da mesa, capitão Júnior, ao nosso colega doutor Assad e ao magistrado Marcos. Tony,
população tem que ficar tranquila, não pode ser instaurado o caos em relação ao que foi decidido. A decisão nós temos que respeitar, porque veio da Suprema Corte, mas nós temos que aferir a essa situação junto à segurança pública. E acredito que tanto o GAECO, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, estão empenhados nessa questão probatória e investigatória do caso. Não se trata de uma decisão de absolvição, né? Esses indivíduos eles foram colocados em liberdade por um motivo, mas essa liberdade ela tem caráter provisório, não é definitivo. E eu tenho certeza que o Poder Judiciário também deve ter estipulado algumas medidas cautelares para que esses indivíduos não fiquem soltos, né? Igual a população entende. Então, a população tem que ficar tranquila. A segurança pública ela vai ficar resguardada com a atuação aí dos órgãos públicos e, como a lei determina, todos têm o direito à defesa, assim como também a sociedade tem o direito a ter esses agressores, no final, condenados, se for o caso. Então a população ela tem que ficar tranquila e nós não podemos instalar esse senso de impunidade ou esse senso de insegurança. Temos que ter calma nesse momento delicado, analisar os fatos de forma delicada e confiar nos órgãos públicos de proteção da sociedade. Tá certo. Muito obrigado, doutor Ítalo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu pergunto aqui, foi uma medida provisória, depois os nossos entrevistados aqui respondem, uma medida provisória. Que seja uma medida provisória e que eles sejam soltos provisoriamente. Prendê-los depois é um outro trabalho e muito maior, porque se estava em Fortaleza, ele vai para um outro estado mais distante e é mais trabalho para a nossa polícia, mais gasto, mais combustível, mais investigação. Chama o intervalo que a gente volta já.